Olá, muito boa tarde para você que já está ligado na tela da TV Cachoeira para acompanhar as principais notícias desta terça-feira, 18 de outubro. Na edição de hoje, um dos nossos assuntos é o calçamento das ruas de Cachoeira do Sul. A Prefeitura está preparando 4 ruas para essas obras. Outros 23 trechos estão no cronograma, mas ainda dependem de licitação. E você vai ver também, mais de 400 mil estudantes gaúchos fazem nessa semana provas que vão ajudar a definir a distribuição de ICMS aos municípios do estado. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre a prevenção ao câncer de mama. O SUS é um dos caminhos para fazer exames e se cuidar. Feira do Livro de Cachoeira termina com mais de 2.300 livros vendidos. A mudança de local foi aprovada pela administração municipal. E hoje a gente exibe a última reportagem da nossa série especial em homenagem aos professores. Você precisa estar bem defendido sobre aquilo que você quer ser e o que você quer passar para esses estudantes. Assim como os meus professores fizeram a diferença na minha vida através da educação, acredito que eu possa também fazer essa diferença na vida das pessoas. E você que está em casa nos assistindo, como sempre, pode fazer o NT Sul com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Pode mandar o seu recadinho, pode mandar uma informação, pode mandar uma foto. Então atenção para o número do WhatsApp, 51997697129. Está na tela. E se você estiver assistindo a gente pelas redes sociais, pode participar comentando aí nas lives. Vai mandando seu recadinho enquanto a gente traz as notícias do dia para você. A edição de hoje do NT Sul já está no ar. Mais de 400 mil estudantes estão fazendo provas em todo o Rio Grande do Sul que vão contribuir para a definição dos percentuais de divisão do ICMS entre os municípios. A proposta, que pela primeira vez inclui alunos da rede municipal de ensino, serve também para medir os níveis de aprendizado dos estudantes e definir, a partir desses resultados, políticas públicas na educação. Começou esta semana a aplicação das provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar no Rio Grande do Sul. A avaliação este ano terá um novo propósito. Além de aferir o conhecimento dos estudantes, servirá como um dos componentes que definirá a divisão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, entre os municípios gaúchos. Outra novidade deste ano é a inclusão de estudantes da rede municipal de ensino. Este ano são 439.434 estudantes que serão avaliados, sendo 224.018 da rede estadual e outros 215.425 da rede municipal de ensino no estado. Os testes são baseados na matriz curricular de língua portuguesa e matemática e serão aplicados em alunos do 2º, 5º e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Os resultados serão utilizados para os cálculos de 2023 do Índice Municipal de Qualidade da Educação. O indicador será base para o rateio do ICMS a partir de 2024. Municípios com melhor desempenho em educação ficarão com uma fatia maior do bolo. A partir da novidade de incluir as escolas das redes municipais nas aplicações anuais do SAERS em língua portuguesa e matemática, será calculado o Índice Municipal da Qualidade da Educação do Rio Grande do Sul. Este índice acompanha, a partir deste ano, o nível e a variação do desempenho dos estudantes dos municípios do Rio Grande do Sul. No primeiro ano, em 2024, 10% do valor repassado terá a qualidade da educação como métrica. Nos anos seguintes, o percentual vai subindo até que, em 2029, 17% do repasse do ICMS gaúcho terá a educação como métrica, atendendo a projeto aprovado pela Assembleia Legislativa Gaúcha. E o 13º salário dos servidores públicos gaúchos vai ser pago na folha dos meses de outubro e novembro. O anúncio foi feito pelo governador Ranolfo Vieira Júnior em coletiva de imprensa. A medida é para que se tenha uma movimentação econômica maior no final de 2022. O governo do estado vai pagar o 13º salário para todo o funcionalismo de forma antecipada.
O pagamento será realizado em 2 parcelas, sendo a primeira no próximo dia 31, juntamente com a folha de outubro, e a segunda em 30 de novembro. É a segunda vez que o governo do estado paga os servidores antes do prazo legal. O secretário da Fazenda, Leonardo Busato, destacou que o ajuste fiscal foi determinante para que os pagamentos ao funcionalismo voltassem a ocorrer dentro do prazo. O estado chegou a atrasar salários durante 57 meses. O movimento do executivo prevê que as 2 parcelas injetem 1,5 bilhão na economia do estado. Antecipação do pagamento do 13º salário desse ano. Iremos pagar 50% do 13º salário de 2022, dia 31 de outubro, né? Ou seja, junto com a folha de pagamento do mês de outubro deste ano, aproveitando até mesmo o fato de que o mês de outubro, né, é o mês do servidor público, no dia 28 é o dia em que se comemora o dia do servidor público, então também em uma homenagem a esses homens e mulheres, nossos servidores do Poder Executivo, né, que não mediram esforços para que pudessem passar esse momento muito ruim, também é uma homenagem que nós queremos fazer com essa antecipação dos 50% na folha do dia 31 de outubro. Essa medida também evita indenizações do 13º salário, estimadas em 300 milhões de reais, caso as folhas seguissem parceladas. No ano passado, a primeira parte do 13º foi creditada em 29 de novembro e o restante do valor em 20 de dezembro. E olha, atenção, você que está em casa, você que tem aí a sua rua não em boas condições, quem sabe uma rua de chão batido, com muita poeira, atenção, porque nós vamos falar agora sobre ruas de Cachoeira do Sul. Olha só a informação, 4 ruas aqui de Cachoeira, nos bairros Oliveira, Vila Verde e Marina, já estão sendo preparadas pela Secretaria de Obras para receber calçamento. As obras vão ser garantidas por meio de emendas impositivas dos vereadores. Ontem, as máquinas da Prefeitura começaram a preparação da cancha com patrulhamento, com colocação de areião. O calçamento vai ser realizado em parceria entre Prefeitura e moradores, que vão bancar a mão de obra com os calceteiros. Então, bora aqui para a nossa telinha para ver os trechos que vão receber calçamento. Então, vamos lá. Primeira rua, José Gomes de Oliveira, bairro Oliveira, vai receber aí um calçamento de 45 metros, é uma emenda da bancada do Partido Republicanos, né? Emenda impositiva aqui da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Segundo trecho, Rua Jacinto Franco de Godói, também no bairro Oliveira, mais 42 metros, essa é uma emenda impositiva do ex-vereador Gilmar Dutra. Terceiro trecho, Dona Rita de Cássia, Vila Verde, 48 metros, é uma emenda impositiva do ex-vereador Igor Noronha. Por fim, Rua Augusto Wilhelm, no bairro Marina, 113 metros, é uma emenda da bancada do PL. Aqui, minha gente, vale a gente destacar o seguinte, a gente está falando de emendas impositivas, que são emendas dos vereadores de Cachoeira do Sul, eles destinam o recurso ao qual eles têm direito e a Prefeitura de Cachoeira do Sul precisa fazer o pagamento, né? Precisa fazer o empenho dessas verbas nas obras às quais o recurso vai ser destinado. Algumas dessas emendas impositivas, que a gente acabou de citar aqui, são ainda lá da legislação, da legislatura passada, né? A gente citou aqui 2 ex-vereadores. Esse empenho dessas verbas deveria ter ocorrido ainda na gestão passada, o que não ocorreu. E a gestão atual, gestão municipal, está, portanto, fazendo agora esse aporte de recursos, né, para que essas ruas efetivamente recebam dessa fonte das emendas impositivas, efetivamente, o calçamento. Bom, enquanto isso acontece, ainda tem muito morador, muito contribuinte que aguarda ansioso, certamente, pela chegada do asfaltamento ou então do calçamento aí na rua da sua casa, não é? Quem vive em bairro sem asfaltamento sabe o perrengue que é. Nos dias de chuva é aquele barro, não é? Na seca a poeira que não dá folga.
Dias atrás, a gente mostrou que a Prefeitura de Cachoeira do Sul lutava para atrair empresas interessadas em assumir as obras de asfaltamento e também de calçamento em 23 ruas do município. No dia 10, a Secretaria de Administração publicou um novo edital chamando empreiteiras para assumir as obras. A primeira tentativa de licitação não teve nenhuma empresa interessada. O investimento é de 19 milhões de reais, vindo do programa Avançar Cidades. É um recurso, na verdade, do governo federal. E tem gente em casa que se pergunta, quando chega o calçamento na minha rua? Tem telespectador nosso que está de olho. Viu que foi anunciado esse investimento, mas que até hoje nada de calçamento. Então a gente vai voltar aqui para a tela agora para repassar que ruas, quais trechos fazem parte desse edital de licitação que está em andamento. E já ainda nessa temática prazos, a Prefeitura tem até o dia 10, lá no dia 10, no dia 9 de novembro, na prática, o início desse novo processo licitatório se deu agora no dia 10 de outubro, ele vai até dia 9 de novembro. E aí vai ter a abertura dos envelopes dessas empresas eventualmente interessadas em executar as obras. Vem comigo aqui para a tela que a gente vai ver agora várias telas aqui falando dessas ruas que devem receber esse investimento. Então vamos lá. Calçamento do Avançar Cidades. Rua João Meller, entre Avenida Brasil e Viriato Vieira. Próximo trecho, João Meller, entre Avenida Brasil e Araújo. Antônio Gomes de Campos. Olha só, inclusive eu vou fazer aqui um parênteses sobre a rua Antônio Gomes de Campos, porque seguidamente a gente recebe reclamações de moradores dessa rua, falando da precariedade dessa rua. Então tem trecho que recebeu só metade da rua tem calçamento, outra metade não tem. Tem trecho que é de chão batido, Então também vai estar recebendo aí, entre Dona Glória e Bela Vista, vai estar recebendo verba para calçamento do Avançar Cidades. João Antônio Barcelos, entre Orlando da Cunha Carlos e Edson Lima. Vamos para a próxima tela, tem mais ruas aqui que vão receber recurso do Avançar Cidades. José Pereira da Silva, entre Vilney Ritter e Joaquim Gomes de Oliveira. Rua Joaquim Gomes de Oliveira, entre Orlando da Cunha Carlos e José da Silva. Rua Vilney Ritter, entre Orlando da Cunha Carlos e José da Silva. Feliciano Fortes, entre Orlando da Cunha Carlos e Ramiro Barcelos. Bom, destacando para você que está nos acompanhando, a gente já vai continuar aqui os próximos trechos, Essas ruas que a gente está citando aqui são ruas que vão receber investimento nesse programa Avançar Cidades. Só fazendo uma correção, Avançar Cidades é do governo do Rio Grande do Sul, não do governo federal. Então vamos adiante aqui. Rua Laurindo Machado, entre Orlando da Cunha Carlos e Álvaro Levis. Rua Antônio Medeiros, entre Laerte Fischer e João Matos. Fioravante Trevisan, da Álvaro Levis até o fim da rua. Delfino Neto, da Álvaro Levis até o fim da rua, portanto é mais um trecho. Vamos adiante aqui, tem mais ruas para receber recurso e calçamento. Álvaro Levis, entre Fioravante Trevisan e Chafi Abraão Nazar. Chafi Abraão Nazar vai receber calçamento entre Álvaro Levis e Hélio Figueiró Fischer. E essa próxima rua, Hélio Figueiró Fischer, também tem um trecho aí de calçamento entre Chafi Abraão Nazar e Álvaro Levis. José Mesquita, próxima rua, entre Orlando da Cunha Carlos e Antônio Medeiros. Vamos agora para a nossa próxima tela, Você que está em casa aí, mora numa dessas ruas, fique de olho, fique atento, para cobrar, para ficar acompanhando o andamento dessas obras, quando esse processo licitatório sair do papel. Próximos trechos aqui, então, Rua Francisco Antônio Dias, entre a Avenida Brasil e Araújo. A Travessa Iruí, entre João Antônio Meller e Francisco Dias. Próximo trecho, Antônio Antunes de Araújo, entre João Antônio Meller e Francisco Dias. Ricardo Rodolfo Dreves, entre Marcelo Gama e Olímpia de Paula. Vamos agora aqui para o próximo trecho, que é, na verdade, a nossa última tela, com trechos de ruas. Avenida Brasil vai receber aí investimento entre a Larico Ribeiro e a Avenida Imigrantes, que é um dos maiores trechos aí, um anseio antigo da comunidade. As pessoas perguntam para a gente quando finalmente a Avenida Brasil vai ter esse trecho finalizado. Bom, depende desse processo licitatório, que termina lá no dia 9 de novembro e está prevista aqui então essa obra dentro do Avançar Cidades entre a Larico Ribeiro e a Avenida Imigrantes. A Emiliano Costa, entre a Avenida Brasil e a Avenida Imigrantes.
E, finalmente aqui, a finalização da Orlando da Cunha Carlos, que é uma avenida importante aqui de Cachoeira do Sul, que também, né, tem trecho ali que tem calçamento, tem trecho que não tem. Então é a finalização da Orlando da Cunha Carlos, que também está previsto, a finalização está prevista dentro do Avançar Cidades aqui para Cachoeira do Sul. É isso. Bom, e a nossa série de reportagens especiais em alusão ao Dia do Professor exibe hoje a sua última edição. Nós vamos conhecer mais personagens inspiradores dessa profissão que reúne teoria, reúne prática e muita dedicação com amor. A reportagem é de Gabriel Hag. Já dizia o poeta Victor Hugo, e quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a te desejar. E é assim que podemos definir a jornada de um professor com seu aluno. A cada nova teoria, a cada novo conhecimento, mais e mais amor para recomeçar. E quando isso tudo acontece, não há nada mais gratificante. Chegamos na última reportagem da nossa série especial sobre o Dia do Professor. E para hoje, vamos conhecer professores de ensino superior que chegam para mostrar os recomeços, as lutas e as alegrias do magistério. Nossos personagens são a Chayane, o John Lennon e o Vitor. Ensinar, compartilhar experiências, trocar ideias e, mais do que mostrar o caminho, também aprender. Nesse terceiro dia da série de reportagens especiais sobre o Dia do Professor, nós vamos te mostrar personagens que têm muito a contar, muito a dizer, mas que estão em constante aprendizado, trocando ideia com os alunos. E nossos personagens de hoje começam a conversa contando mais detalhes de como chegaram até a profissão. Na verdade, eu sempre me imaginei como professora. Desde pequena, eu sempre gostei muito de ensinar. Então, isso foi o motivador principal para mim seguir a carreira do magistério. Foi bem difícil, né? Porque você precisa abrir mão de muitas coisas, muitas atividades de lazer, você precisa focar muito, você precisa estar bem decidido sobre aquilo que você quer ser e o que você quer passar para esses estudantes. Você está contribuindo para a formação de pessoas. Eu sempre, a minha vida inteira, eu fui direcionado para a ideia de que a educação transforma a vida das pessoas. Então, desde das séries iniciais, ensino médio, ensino fundamental, depois durante a graduação, então eu fui vendo isso, que realmente a educação tem esse poder de transformar a vida das pessoas e de uma forma mais geral, transformar a sociedade, né? Que a gente vem sempre lutando, né, por uma sociedade mais igualitária, com direitos e deveres iguais para todos, né? Então, através da educação, eu vi que eu talvez poderia fazer um pouco de diferença para outras pessoas. Assim como os meus professores fizeram a diferença na minha vida através da educação, acredito que eu possa também fazer essa diferença na vida das pessoas. Mais para o final da graduação, eu tive essa certeza que eu queria continuar nessa área acadêmica, né? E aí, então, busquei formas de poder continuar nessa área acadêmica, que foi através da oportunidade de fazer mestrado e doutorado. Primeiro, o exemplo da minha mãe, né? Professora Magda Escota, professora de português e literatura. E isso foi surgindo, eu acho que naturalmente, para a carreira de docente. Depois eu tive um grande exemplo também na faculdade. O professor Jadir Camargo Lemos, sempre me incentivou e eu fui monitor dele. E aí na própria faculdade eu já dava aula para os alunos, então foi um processo natural, fiz o mestrado, fiz o doutorado e sou docente da UBRA até hoje. E os professores Vitor, Chayane e John Lennon comentam sobre os percursos e mudanças com inovações da educação, desde quando alunos até os dias atuais. Na minha época, era o professor dando aula para o aluno sentado, como era o modelo clássico. Hoje, metodologias ativas são uma realidade e o que, já pensando nos desafios e que vem, a modalidade de distância. Então, algo que a gente precisou se adaptar, algo que nós precisamos, a pandemia acho que só acelerou o processo, isso era um processo natural. Então, o que eu vejo hoje que mudou muito da minha época
é o ensino à distância. Nós estamos numa universidade onde a formação principal, a nossa preocupação essencial é formar pessoas que possam contribuir para o desenvolvimento das suas regiões. Então, nós precisamos estimular os nossos futuros profissionais para ser capazes de inovar nessas regiões, atendendo às demandas das instituições, das organizações, das empresas. Então, este é o principal desafio que eu percebo. Além disso tudo, né, da tecnologia ter entrado na vida das pessoas e facilitado o aprendizado, a aquisição de conhecimento, os alunos também, de uma forma geral, mudaram, né? Aquela coisa monótona de sala de aula que a gente via antigamente, né? Não tão antigamente, mas alguns anos atrás, isso hoje em dia já não é tão mais válido. Então, a gente não consegue levar somente essa coisa, o professor lá na frente, na sala de aula, no quadro, explicando e os alunos prestando atenção 100% do tempo. Então, a gente tem que se reinventar a essas novas demandas dos alunos e cada dia a gente tem que tentar conquistar a atenção dos alunos, né? Seja através de uma aula um pouco mais dinâmica, onde os alunos participem mais, onde eles pesquisem mais, onde eles coloquem mais as ideias deles. Além disso, os professores explicaram sobre os motivos que os fazem amar a profissão e ainda com foco nas principais demandas atuais da carreira. Nossa batalha dos professores é uma batalha que não vem de hoje, é uma batalha de tempos e tempos e que a gente vem tentando lutar cada vez mais, né? Que o professor seja reconhecido realmente pelo seu papel transformador na sociedade. Sempre a educação é o setor que sempre vai pagar mais, porque a sociedade, de uma forma geral, acha que a educação não é tão necessária, mas a gente tem visto, eu vi e vivenciei isso, que a educação tem o papel de transformar as vidas. Então, essa é a nossa batalha, assim, a nossa grande batalha dos professores é essa questão, ser reconhecido e ser valorizado pelo seu papel transformador. E o maior desafio, acho que de qualquer professor, é tentar cativar o aluno, tentar trazer ele para dentro da disciplina que tu precisa, dentro do desenvolvimento das habilidades, da competência que tu precisa. E um terceiro desafio grande que eu vejo é sempre se manter atualizado. Mas hoje o nosso aluno ele tem muitas informações disponíveis. Então ele precisa estar atento para fazer essa seleção de uma forma satisfatória. Então hoje com a rápida tecnologia, com a informação disponível, o nosso aluno ele precisa ser ensinado, educado, a selecionar informações e ter a capacidade de selecionar justamente aquelas que vão contribuir para a sua formação. Então, hoje é muito mais fácil você perder o foco. Então, a gente percebe que a gente precisa também atuar nesse sentido, de fazer com que o nosso aluno seja cada vez mais focado e estimulado a ter o foco na sua formação. E quando perguntados sobre as recompensas do professor nos dias de hoje, as respostas foram unânimes. Para mim é muito enriquecedor quando eu vejo resultados. E a educação é altos e baixos. Tem dias que a gente está bem desanimado em função de que você quer ver resultado, quer ver a formação do nosso aluno diferenciada, você quer também formar pessoas que possam fazer a diferença na sociedade. Então, quando você percebe isso, quando nós temos experiências fora da sala de aula, que é muito a minha característica também, é muito a minha identidade, de estimular que o nosso aluno possa ter experiências fora da sala de aula. O brilho no olhar, a inquietude e depois de formados, no meu caso, mandar uma mensagem: professor, estou trabalhando em tal lugar, muito obrigado, essas coisas que me mantêm motivado. A recompensa são várias, né? É tanto do brilho no olhar do aluno, quanto aquele aluno que vai lá, chega, aprende, né? Adquire um pouco de conhecimento através do professor e vai lá e consegue alcançar o seu objetivo. Mas é muito satisfatório ver, né, quando o aluno em sala de aula, no final da aula, por exemplo, conseguiu entender aquele conteúdo que o professor está passando. Isso é o mais satisfatório para os professores. E para quem deseja seguir o caminho do magistério, eles têm um recado especial.
Eu digo que tem que ir atrás, né? Se realmente tem esse desejo, essa vontade de ser um papel transformador na vida das pessoas, né? Corre atrás, busca, qualquer um, né? Tem capacidade para isso. A gente vai enfrentar percalços, né? Pedras no caminho, mas a gente tem que saber lidar elas, passar por cima, tirar para o lado e seguir em frente. A docência é para todo mundo, ao meu ver, não precisa ter um perfil específico para ser docente, basta ter vontade, querer, amar o que faz. E se a gente for pensar na docência um pouco mais direcionada para o ensino superior, no mínimo ter um mestrado para ingressar dentro de uma universidade. É importante não desanimar, persistir sempre e perceber se aquilo é mesmo o que você quer. Porque isso é o essencial. Eu sempre falo para eles que o mais difícil é isso, é saber o que você quer. Depois que você sabe, que você tem certeza que realmente é isso que você quer para sua vida, você precisa aprender a persistir. Porque a vida é isso, né? Você nunca vai ter um caminho maravilhoso de flores, como se diz. A gente tem momentos também que a gente precisa olhar para si e realmente persistir, não desanimar. E assim fica a mensagem dos professores com os quais conversamos nessas 3 reportagens. E para eles, sempre é tempo de ter amor para recomeçar. Sorriso no rosto, olhar com brilho e muito amor pela profissão. E olha, se você perdeu os outros 2 episódios dessa série especial sobre os professores, dá uma passadinha nas nossas redes sociais, são conteúdos especiais tratando dessa profissão tão importante, a profissão que forma todas as demais, não é? Então é só você passar no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, porque esses episódios estão por lá. Esta série com 3 reportagens, série produzida pelo nosso repórter Gabriel Hack. E olha, quero aproveitar aqui e fazer uma correção da nossa informação anterior aqui. A gente trouxe um apanhado de ruas aqui de Cachoeira do Sul que vão receber calçamento, algumas com emendas impositivas, né, da Câmara de Vereadores, né, verbas indicadas através de emendas impositivas, e outras ruas, os trechos maiores, fruto do programa Avançar Cidades. E eu, erroneamente, trouxe aqui a informação de que essa verba do Avançar Cidades seria uma verba estadual. Peço perdão a você de casa pelo erro. A verba do Avançar Cidades, este programa, é um programa do governo federal. Então, informação corrigida aqui, peço a você de casa desculpas, afinal, nosso compromisso aqui é sempre com a verdade, né? A informação tem que ser correta para você que nos acompanha. E olha, nós vamos agora aos recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas, e a gente sempre conta com a sua participação por aqui. O que está acontecendo aí onde você está? Na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? Você que está em diferentes regiões, né, locais do nosso vasto Brasil, onde chega o sinal aberto da TV Novo Tempo? Fala com a gente. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Anota aí, número na tela para você, 51997697129 é o WhatsApp para você mandar um áudio, para mandar um vídeo, mandar uma foto ou simplesmente mandar o seu texto, a gente recebe com carinho por aqui. Vou começar pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A Joara está fazendo aqui um agradecimento. Faz um agradecimento à secretária de Obras Interior de Cachoeira do Sul, a Carolina Larrondo e a sua equipe pelo trabalho que estão fazendo na estrada do Santa Bárbara. E aí ela cita aqui limpeza dessa via, alargamento. Aí ela diz aqui, o trabalho não terminou ainda, mas eles já agradecem pela atenção com essa região em nome da comunidade aí da região. Obrigado, Joara, pela participação. Sempre que quiser, fique à vontade para participar, para mandar fotos aí também desse trabalho. A Tatiane Maciel também está com a gente. Jocely Leão de Oliveira. Boa tarde, Daniel. Assistindo aqui no interior de Palmas, Cambará. Um abraço a todos. Obrigado, Jocely. Tudo de bom para você aí, para toda a família, para os moradores da região. Tá com a gente aqui a Sandra Ferreira, ligadinhos na telinha. Eu, Sandra, meu filho Everson e o marido Edson. Grande abraço para todos vocês, bom almoço e obrigado pela companhia por aqui. Vem comigo para a tela, recados aqui no nosso WhatsApp e a gente põe no ar. A Caroline, quero pedir ajuda
para a Avenida Orlando da Cunha Carlos. Sei que existem planos para asfaltarem ela, só que essa rua tinha que ser prioridade devido ao grande fluxo de veículos para Granol e Pradosem. Vale lembrar também que o posto de saúde fica em meio à poeira, fora a padaria, mini-mercados e demais comércios. Isso é um desrespeito com as pessoas que moram e trabalham aqui. Olha só, quando passa ali aquele caminhão, uma caçamba, né? A gente vê exatamente o que ocorre com os moradores aí da região, né? Muita poeira, é o que a gente citou antes quando a gente falou sobre as ruas. Olha só, esse pó todo vai parar aonde? Vai parar nas casas, vai parar no comércio, no mercado, no posto de saúde, como pontuou aqui muito bem a Caroline. Caroline, obrigado pela participação. Fica aqui o apelo para as autoridades, né? Quem mais? Leonardo Machado também está com a gente. E na Ponte Verde ninguém aparece, só em época de eleições para pedir votos. Tem ruas aqui para calçar também. Apela aqui o Leonardo Machado, né? Ponte Verde, já que a gente falou de Vila Verde, né? Que é um bairro que fica bem próximo, aí colado, bairro co-irmão do Ponte Verde. Apelo dos moradores por mais atenção às ruas. Tem inclusive ruas aí com buracos bem grandes, né? Tem ruas ali que tem algum tipo de calçamento, daí tem uns panelões abertos. Tem que ter muito cuidado para quem trafega nessa região. Tem ruas que não tem calçamento também na Ponte Verde. E aí os moradores pedem a atenção tão merecida. Obrigado, Leonardo, pela participação. Daqui a pouquinho a gente volta para a tela para ver mais recados de quem está em casa e nos ajudando a produzir aqui o Telejornal NT Sul. É hora de fazer uma rápida pausa para os comerciais. Na volta tem a previsão do tempo para os próximos dias em Cachoeira do Sul. E ainda, no quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre a prevenção ao câncer de mama. O SUS é um dos caminhos para fazer exames e se cuidar. Feira do Livro de Cachoeira termina com mais de 2.300 livros vendidos. A mudança de local foi aprovada pela administração municipal. É na volta dos comerciais. Continue com a gente. Meio-dia e 37, hora de Brasília, NT Sul de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. E você está vendo aí imagens do centro da nossa querida cidade de Cachoeira do Sul. Agora com o tempo abrindo um pouquinho, né? Tem algumas nuvens, algumas aberturas para ver o céu lá no finzinho, né? Azulzinho, mas não temos um dia de sol por aqui, algumas poucas aberturas. O dia está assim com muita oscilação, né? Com muitas variações nesta terça-feira. Bom, e essa semana é de tempo instável em Cachoeira do Sul. Tem dias de sol, tem dias com um pouquinho de chuva. No restante do território gaúcho, a situação é bem parecida. Veja agora os detalhes na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul, assim como tendência do estado, tem chance de chuva. O tempo é instável. É daqueles dias em que pode acontecer de tudo: chuva, períodos mais fechados e aberturas de sol. Temperatura mínima 12 graus, máxima 24. Quarta-feira o sol predomina e fica um pouco mais calor à tarde. Temperatura mínima 17 graus e máxima 27. Quinta-feira também tem sol entre nuvens e volta a expectativa de chuva mais para o fim do dia, embora sem grandes acumulados. Temperatura mínima 18 graus e máxima 25. Confira agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O dia é de tempo instável em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Apenas a fronteira oeste não deve registrar chuva. Nas demais áreas, tem previsão de precipitações ao longo do dia. Segundo meteorologistas, no noroeste tem risco de temporal com rajadas de vento acima de 60 km por hora. A chuva também deve ser de forte intensidade no sul e na faixa litorânea. A temperatura pouco muda se comparada com a dos últimos dias. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, 22 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 21. Na região central, em Santa Maria, 24. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 20 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 19 graus. Hora do seu recado, da sua opinião aqui no Telejornal NT Sul, por isso vamos de imediato aqui para o nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira.
Muito obrigado a você que está interagindo com a gente, contando suas informações, trazendo também o seu ponto de vista sobre os fatos do dia. Obrigado de coração pelo carinho, né, e por estar discutindo aqui esses temas que são tão importantes para a nossa comunidade. Então, vamos aqui para o Facebook, está com a gente a Vera Lúcia Barbosa. Boa tarde, assistindo o NT Sul todos os dias. Aliás, todos assistindo o NT Sul. Obrigado, Vera, pela participação. Ótimo dia aí para você. Bom, a gente está recebendo aqui muitas participações de telespectadores falando sobre o estado das ruas, ruas que precisam de calçamento, ruas que precisam de manutenção, depois dessas informações que nós trouxemos sobre ruas que vão receber calçamento aqui em Cachoeira do Sul. E a Elizabeth está questionando quando que a rua Celina Noronha da Silva, quilômetro 0, vai receber calçamento, uma atenção. Moradores do quilômetro 0 sempre buscando informações, cobrando aí uma melhoria, né? Já que tem muitas necessidades aí nessa região do quilômetro 0, né? Aqui em Cachoeira do Sul. Obrigado, Elizabeth, pela participação. A Suzana Hernandes está com a gente, a Diva Oliveira também sempre trocando informações com a gente aqui, a Sinara Martins Pinto, boa tarde, daqui de Florianópolis e visitando minha filha. Abraço para o João e Laura. Obrigado, Sinara, um abraço para o João, um abraço para a Laura aí também. Obrigado de coração pela companhia com a gente neste horário de almoço. Vamos para a tela? Número do WhatsApp na telinha para você também interagir e fazer parte aqui do nosso jornalismo. A Paola Porto, de Cachoeira do Sul, aqui na frente da minha casa, está assim. Já foi reclamado, mas nada ainda. Buracos, fundos e canos quebrados. Rua Gomercinda da Rocha Bueno, no Promorar. Bom, buracos bem grandes aí, não é? Essa estrutura cedeu, quebrou e, portanto, precisa de atenção. Obrigado, Paola, pelo alerta importante. Deixamos aí a solicitação para as autoridades. Quem mais? Adroaldo participando com a gente. Peço uma atenção com os moradores do final da Bom Retiro. A passagem de veículos está ruim, perigosa, porque uma parte da ponte está quebrada. Olha só aí a condição dessa rua no finzinho da Bom Retiro, aqui em Cachoeira do Sul. Então a estrutura ali está bem precária, não é? Esses tabões aí estão apodrecidos pelo que a gente vê aí e, portanto, a manutenção é muito necessária. Muito obrigado, Adroaldo, pela participação com a gente aqui. Bom, daqui a pouquinho tem mais recados e você pode seguir interagindo com a gente, seja pelo nosso canal do YouTube, pelo WhatsApp, pelo Facebook. A gente está de olho aqui nas participações de quem está em casa, mas faz parte do nosso jornalismo. Gente, o vereador aqui de Cachoeira do Sul, Ronaldo Trojan, do PSB, aceitou o convite do prefeito José Otávio Germano e deve assumir nos próximos dias o comando da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. Trojan é professor de Educação Física com pós-graduação em Educação. Na vida pública já foi vice-prefeito, secretário de Obras, de Interior, de Meio Ambiente e de Administração. O pedido de licenciamento do mandato deve ser votado já na próxima segunda-feira na sessão ordinária da Câmara. Trojan é o 6º nome a ocupar a pasta de esporte no governo de José Otávio Germano, que traz para dentro do governo um dos vereadores mais críticos à administração. E a cadeira dos socialistas na Câmara vai ser ocupada por Barão Garcia, suplente da sigla. Ele é oficial da Brigada Militar, reformado e fez 467 votos na eleição de 2020. A posse de Trojan não tem data definida ainda. E a Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul teve os serviços de telefonia e internet restabelecidos no final da tarde de ontem. O prédio tem sido alvo de vandalismo há semanas. Pelo menos uma vez por mês, os fios e cabos de rede e internet são furtados, desconectando diversos setores de atendimento. Para coibir novas ações, os servidores da saúde providenciaram a instalação de uma proteção que dificulta o acesso a esses cabos. Eu quero falar agora com você, mulher. Você tem cuidado da sua saúde e feito os devidos exames de detecção do câncer de mama? Tem exame simples que você pode fazer em casa e exame oferecido pelo SUS. O importante é fazer o devido acompanhamento para, em caso de haver o câncer, identificar cedo e ter melhores chances no tratamento. Nos últimos anos, o Outubro Rosa tem se constituído
num trabalho e numa manifestação de toda a sociedade de esclarecimento de informações sobre o câncer de mama. Isso se justifica porque ela é uma doença que vem atingindo muitas mulheres. E o Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Saúde apontam como a primeira da lista dos cânceres que nós temos no Brasil. As regiões sul e sudeste são as mais atingidas, têm uma incidência maior. Portanto, todo este trabalho que é feito durante este mês, que são através da mídia, que são exames feitos, consultas, enfim, e informativos de maneira geral, eles têm essa justificativa. É importante chamar a atenção para que aconteça o aspecto mais importante, que é a prevenção. Um diagnóstico precoce dessa doença, ela evita que tenhamos consequências maiores e inclusive uma mortalidade que ainda é alta. A cura, ela supera os 90% quando detectada a doença nos níveis iniciais. Portanto, as mulheres acima de 40 anos é aconselhável que façam um exame clínico das mamas. E de mais de 50 a 69 anos, que realize no mínimo uma mamografia a cada 2 anos. São procedimentos que estão disponíveis na rede SUS e também através dos convênios e que permitem justamente a detecção precoce de alguma anomalia. E que isso, com o decorrer, com o passar do tempo, pode trazer a necessidade, levar à necessidade de procedimentos mais invasivos, como cirurgia, como quimioterapia e como radioterapia. Importante salientar que ainda existe algumas questões que elas precisam ser melhor esclarecidas e uma tomada de posição. Algumas pesquisas que foram feitas mostram que mais de 60% das mulheres acham que a mamografia ela não é necessária, que basta o autoexame feito nas mamas e que no caso de aparecer alguma alteração, sim, se encaminharem para fazer este exame de imagem. Mas não é bem assim. Os últimos estudos mostram que tumores ou alterações de 1 a 2 centímetros, elas não conseguem ser detectadas no autoexame, porque tanto a mão quanto o dedo não conseguem identificar pelo pequeno volume que isso significa. Então, o autoexame ele é importante como um fator de autoconhecimento da mulher em relação ao seu corpo, mas não substitui esses outros que podem dar uma dimensão daquele problema com maior clareza e com maior intensidade. Importante de se dizer que todas essas questões em relação ao Outubro Rosa, que são extremamente importantes e que merecem o apoio e a sociedade se engajar, ela deve persistir nos outros 11 meses do ano. O que se espera é que a questão do rosa ela se irradie nos demais meses, porque a esta doença, a exemplo de outras tantas, não obedece nada, e muito menos um calendário. Então, quem não fez, ou quem ainda está fora desses padrões de buscar um diagnóstico, identificar a partir de uma determinada idade, sim, aproveite toda essa mobilização. Existem ações que são feitas durante todo o ano, como o trabalho de muito fundamento, maravilhoso, que a Liga Feminina de Combate ao Câncer realiza, aqui em Cachoeiro do Sul e em muitas outras cidades onde tem esta instituição. E que também ela necessita que nós, enquanto sociedade, a ajudemos, colaboremos, para que esse trabalho também seja realizado com resultados extremamente favoráveis para aquelas pessoas que têm esse tipo de enfermidade. Vamos todos comemorar, vibrar, elogiar, nos inteirar com todas essas questões, agora ainda no mês de outubro. Mas que isso não signifique que nos outros meses percamos este olhar em relação ao nosso corpo e ao corpo que está à nossa frente em relação a todas essas questões que já elencamos. Boa tarde. Alerta importante trazido pelo Francisco, eu estava dando uma olhada aqui nos dados, né, de saúde pública do Brasil.
os números de mamografias no nosso país, agora do ano de 2021, né, eles são ainda inferiores ao período pré-pandemia. Ou seja, nós estamos abaixo daquilo que preconiza a Organização Mundial da Saúde em relação às mamografias, né, exame tão importante para prevenir o câncer de mama. Então, você mulher que tem buscado este exame, conte pra gente como é que está sendo o acesso aqui em Cachoeira do Sul. Queremos ouvir você, inclusive nossa equipe está trabalhando na produção de reportagens sobre este tema e ter este olhar da nossa comunidade ajuda a gente esclarecer, trazer informações tão importantes sobre saúde pública para a nossa comunidade. Gente, a vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos de idade foi liberada pelo Ministério da Saúde, mas ainda não tem previsão para chegar ao Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual da Saúde informou que aguarda a remessa de imunizantes pelo Ministério da Saúde, o que também não tem previsão definida. A vacina da Pfizer foi liberada pela Anvisa em setembro para aplicação nesse público. A vacinação deve começar por crianças dessa faixa etária com doenças pré-existentes. A vacina para crianças de 6 meses a 4 anos de idade tem dosagem e composição diferentes daquelas utilizadas para as faixas etárias previamente aprovadas. O imunizante deve ser aplicado em 3 doses. E o retorno da Feira do Livro em Cachoeira do Sul teve resultados satisfatórios na comercialização da literatura. Dessa vez, as atividades saíram do centro da cidade e foram realizadas no Parque da Fenarroz. Ao todo, mais de 2.300 livros foram vendidos nesse novo formato que foi aprovado pela administração municipal. Bom, Daniel, e para trazer um balanço sobre a 37ª Feira do Livro aqui de Cachoeira do Sul, vou conversar com a secretária de Cultura, a Clarice Almeida, que esteve envolvida, né, secretária, na última semana com a Feira do Livro, num formato diferente, ela que se transferiu, geralmente ela ocorre nas praças, né, e desta vez foi para o Parque da Fenarroz, num ambiente fechado, trazendo uma ampla possibilidade para quem gosta, curte a parte da literatura e também dos livros. Faz um balanço sobre essa edição, a retomada da Feira do Livro aqui em Cachoeira do Sul. Bom dia. Bom dia, ouvintes da TV Cachoeira. É um prazer podermos divulgar, falarmos sobre a nossa feira, que foi uma inovação que partiu do nosso prefeito, a ideia do Dr. José Otávio Germano, para que nós saíssemos da praça e fizéssemos em um outro local. E, de início, a gente ficou meio assim, tirar das praças, né? Como será? A nossa surpresa foi enorme quando a ideia dele foi a que fez o sucesso total da feira. Ele nos propôs essa feira ser realizada nos pavilhões da Fenarroz e, desde o início, foi um sucesso, porque nós mexemos com outras estruturas da feira, com outras pessoas que gostariam de participar, já que a feira tinha entrada livre, não teria ingresso, era uma feira para a comunidade, para a alegria e, principalmente, do livro. Então, foi uma inovação e devemos a ideia do nosso prefeito municipal. Foi ele que nos deu a ideia para que nós fizéssemos essa feira diferente da praça onde sempre foi realizada, onde ocasionava problemas de chuva, de vento, crianças se transportando com chuva. Então, foi uma inovação e foi grande sucesso em todos os aspectos. Foi uma ideia maravilhosa. Secretária, quase 3 mil livros comercializados, além dos estandes que estavam ali especificamente para isso, as outras frentes também tiveram um retorno positivo. Exatamente. Nós tínhamos 42 estandes, todos eles sempre tiveram uma movimentação muito grande e, além disso, a gente também colocou à disposição outras entidades que fizessem parte desse sucesso. Realmente nós estamos inovando e vendo qual o resultado. E o resultado foi realmente positivo. 8 livrarias presentes, isso é um sucesso para uma feira de Cachoeira, né? Foi uma inovação e acreditamos que a ideia do nosso prefeito, que foi José Otávio, foi ele que insistiu para que fizéssemos a feira num lugar coberto. E até econômico, né? Porque teria que muitas outras coisas teríamos que contratar, e então ali ficou muito bem localizado. E foi bacana que teve uma dobradinha juntamente
com o Parque Tiaraju, né? Um ajudou o outro. O parque ajudou a Feira do Livro a ter um resultado positivo e a própria Feira do Livro também ajudou o parque a ter um movimento. Exatamente. Isso aí foi uma coisa que veio a congregar no evento, porque as crianças puderam participar, né, dessas brincadeiras do parque e ainda manusear livros, né, estar presente na feira, que o objetivo principal era a Feira do Livro, e foi a Feira do Livro. Tanto que nós tivemos quase 3.000 livros vendidos. Isso é um sucesso para uma feira, né? E outra coisa que que nos levou a fazer foi a economia, né? Nós não precisamos contratar banheiros químicos, o local era arejado, maravilhoso, 2 palcos, e isso aí, a estrutura também, a metade do custo que seria numa feira aberta, porque teríamos mais a cobertura. Então, isso nos deu uma força para que realizássemos essa feira lá nos pavilhões da FenaRoz. Secretária, para encerrar, podemos confirmar para o telespectador a edição de 2023 no Parque da FenaRoz, ou ainda está muito cedo, precisa de uma conversa juntamente com o prefeito? Exatamente. A feira, esse ano, teve essa força do prefeito para que ela fosse realizada nos pavilhões. Mas é uma decisão dele, né, de continuarmos lá ou não. Então, para 2023, a gente vai aguardar a posição dele. Com certeza, ele vai analisar e ver se realmente valeu a pena. Perfeito. O relato, então, da secretária Clarice Almeida, comentando sobre a 37ª edição da Feira do Livro aqui de Cachoeira do Sul, no ano de 2022, desta vez realizada lá nos pavilhões do Parque da FenaRoz, com um resultado positivo, a secretária fazendo esse balanço da edição deste ano de 2022 e também já projetando a Feira do Livro do ano que vem. Daniel, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Foi realmente um sucesso a Feira do Livro aqui de Cachoeira do Sul neste ano. Tomara que seja ainda mais elaborada, aprimorada para 2023. Feira do Livro, evento tão importante para fomentar a cultura local. Vamos para a tela? É hora de ver os recados dos nossos telespectadores. Vamos ver as participações por meio do nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Vamos aqui para a telinha. Olha só, temos aqui a reportagem, não é? O relato do nosso amigo Gilberto Giambastiani. Vamos ouvir aqui o que o Gilberto tem a nos dizer. Pintor Gilberto, moro na Jorge Freire, no bairro Soares. Olha aqui a minha rua. Uma rua aqui, ó, 80 metros. Vocês estão vendo essa rua? É só poeira, o esgoto lá enche, vem tudo pra cá. É um fedor no inverno, isso aqui, e uma poeira. Isso aqui faz 80 anos, sai antes, não vem nenhum aqui. A polícia só vem pedir voto para arrumar minha rua. E eu, pelo amor de Deus, estou pedindo que venham me calçar minha rua também. Eu estou pedindo por vocês. Ô Zé Otávio, ô Chute, ó, vice-prefeito e o prefeito aí, ó. Ó, olha a minha rua aqui, ó. Paguemos imposto só para bonito, tem que fazer. Tá aí então o recado do Gilberto. Muito obrigado, Gilberto, pela participação. Bairro Soares, aqui em Cachoeira do Sul, é um trecho ali onde não tem o calçamento, e aí o Gilberto deu o recado, né? Contou exatamente o que acontece quando chove em diferentes períodos do ano. Vamos voltar para a telinha. O Moisés está interagindo com a gente. A esquina da creche na Bom Retiro também está intransitável. Olha aí, situação que eu citei antes, né? De muitas ruas. Tem aí o pavimento, mas olha só a quantidade de buracos que tem aí. É na Major Ourix. Estamos aguardando o cascalho, diz aqui o Moisés. Acabou aqui as participações no WhatsApp. Muito obrigado a você que interagiu com a gente, mandou seu recado, contou aquilo que acontece, onde você está. É assim que a gente gosta de fazer o Telejornal NT Sul diariamente, apurando informações e trazendo o seu ponto de vista sobre o que acontece na nossa comunidade. O NT Sul desta terça-feira está chegando ao fim. Acesse as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as notícias e para comentar, para compartilhar os conteúdos exibidos aqui. facebook.com/TV Cachoeira. Amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma excelente tarde para você. Fique com a Novo Tempo. Até amanhã. Tchau!